Novas evidências abrem dúvidas sobre o álibi do padrasto de Larissa Manoela. Tá tudo apontando para ele, né? Mas a suspeita da família não muda. Para os parentes, Diego Sanches Magalhães foi quem matou a menina de 10 anos. Diego saiu de casa a pé para trabalhar por volta das 7h30 da manhã. A Denúzia, mãe de Larissa, também saiu para o trabalho 1 hora antes. Larissa estava sozinha em casa. Ele me ligou umas 7h40, 7h41, mas eu não atendi que eu estava no ônibus. A polícia disse que Diego chegou por volta das 8h40 no trabalho. Era o primeiro dia dele na nova empresa. Ele falou que ia entrar às 8h. A investigação apontou que Diego fez uma pausa para o almoço às 11h40. Ele chegou na casa da mãe com o carro da empresa às 11h54. Ele mandou mensagem que estava indo descarregar uns colchão, depois mandou mensagem que estava indo almoçar, mandou mensagem do prato que fez. 1 hora depois, Diego saiu da casa da mãe. Ele tinha trocado de roupa e de tênis e voltou para o trabalho. Ele chegou no serviço em menos de 5 minutos. Bem perto, ele ia a pé. Foi isso que levou a autoridade policial a pedir a prisão temporária, porque ele não soube explicar esse intervalo aí, essa roupa que ele trocou. Essas roupas foram encontradas pela polícia dentro da máquina de lavar. As peças vão passar por perícia. A polícia não encontrou o tênis que Diego estava usando antes de voltar para casa. Esse tênis também que, segundo a mãe jogou fora, né? Não se tem informações onde se jogou. O trajeto entre a casa de Diego e de Larissa Manoela tem 3 quilômetros de distância. A pé, ele levaria 40 minutos para percorrer o caminho. De carro, apenas 9. Para a polícia, Diego disse que estava trabalhando no momento do crime e que só saiu para almoçar. A justiça negou o pedido de prisão contra Diego. O juiz alegou que ele tem moradia fixa em São Paulo, não oferece riscos à sociedade e está colaborando com as investigações. Diego chegou a ser ouvido 3 vezes na delegacia e era apontado como principal suspeito. Larissa Manoela foi encontrada morta dentro de casa com 16 golpes de faca. A arma do crime ainda não foi encontrada, mas uma das facas que a família tinha em casa desapareceu. A Denúzia contou que ganhou uma faca de Diego meses antes do crime e que só ela, os filhos de Diego, sabiam que a faca estava guardada em cima de um armário. A mãe de Larissa disse que bloqueou o padrasto da filha e não tem mais contato com ele. Se eu encontrasse ele de cara a cara, eu ia perguntar por que ele fez isso. Se, no caso, ele fosse um assassino, né? Não sei. A família ficou decepcionada com o pedido de prisão negado. Eles têm medo que Diego fuja e não seja mais encontrado pela polícia. Tudo que eles querem é que o caso seja esclarecido. O Diego ele ainda não sai dessa cena, desse crime, porque o fato dele estar a 1 hora da tarde, passar nessa filmagem a 1 hora, o crime ocorreu 2 horas antes. Eu quero justiça, com certeza, justiça. Jones. O advogado falou a frase que eu usei aqui, né? Não sai da cena do crime. Isso. Por isso que a polícia continua na investigação e vai aprofundar mais, Passaia. Vamos conversar com o Fábio Costa, advogado que está aqui ao vivo, advogado que defende a família da Larissa Manoela. Ele colabora, inclusive, com a promotoria. Cadê o doutor Fábio? Está aqui já? Isso. Ô, doutor, primeiramente, boa tarde. Obrigado por o senhor estar aqui hoje mais uma vez. O senhor está acompanhando desde o começo essa investigação. Vamos lá. Mais do que nunca, com essas novas cenas que nós mostramos aqui hoje, o Diego continua na cena do crime, né? Exatamente. Mais uma vez, boa tarde, Passaia, boa tarde, comandante. Faço minhas palavras do comandante. O Diego não sai da cena do crime. Ele leva a polícia às imagens, ele carregando um colchão, mas existe um lapso aí, existe um tempo entre a hora do assassinato e a hora que ele fornece essas imagens, a hora que ele aparece nessas imagens para a polícia, Passaia. Então, esse foi o ponto crucial, essa lacuna de tempo, esse espaço temporal que foi o que levou a polícia com todas as outras informações, né? Porque ele era a pessoa que teve contato com a menina pela última vez, além da mãe, a questão da faca que ele levou para a casa da mãe e essa faca não foi encontrada, a questão do bilhete, a questão dele não dizer que estava na casa da mãe quando ele teve a oportunidade de dizer que estava na casa da mãe, ele suprimiu, ele omitiu
essa informação. Então, com a questão também desse vídeo, essa lacuna de tempo, foi o ponto aí crucial para a polícia fazer a representação, fazer o pedido da prisão dele, que no nosso entendimento dos advogados, no meu entendimento em particular, infelizmente, Passaia, esse mandado de prisão não foi expedido. O juiz, na sua fundamentação, ele diz: o Diego tem residência fixa, tem trabalho lícito e tem comparecido à delegacia todas as vezes que foi intimado, mas fato é que ele não consegue sair da cena do crime e a polícia não tem, nesse momento, nenhum outro, Passaia, nenhum outro integrante, nenhuma outra pessoa tida como suspeita de ser o autor do crime. Ô doutor, nós sabemos que a justiça não trabalha com possibilidades e muito menos com evidências que não são fundamentadas com provas. Então, veja bem, por mais que tudo bata, nesse quebra-cabeças, aparentemente o Diego está ali na cena do crime, por mais que nós tenhamos tudo isso para falar, se não surgir alguma prova material muito forte, o senhor, como advogado criminalista, não tem medo que ele saia impune sendo o assassino? Olha, Passaia, antes eu não tinha esse receio. A partir de ontem, inclusive, quando nós estávamos ao vivo no Balanço Geral, que nós recebemos a informação de que o pedido de prisão dele tinha sido negado, a partir daquele momento eu passo a acreditar que é possível, é provável que ele saia impune. Lógico, Passaia, a polícia, a justiça ela não trabalha com achismo, trabalha com evidências, mas nós temos as evidências. Nós temos os indícios e não é aqui uma prisão a título de cumprimento de pena, não. É uma prisão necessária, é uma prisão cautelar, somente para que a polícia consiga trabalhar sem que esse rapaz tenha contato com outras pessoas. Viu, doutor? Ele pode ter tido a ajuda de uma outra pessoa. Nesse momento, ele não tem qualquer impedimento, Passaia. Oi. Não, tem só uma outra coisa aqui que eu quero perguntar, desculpa ter te atrapalhado, é só para complementar o que o senhor estava falando, que é o seguinte, o senhor precisa de uma prova, certo? A polícia precisa de uma prova para mostrar que ele estava na cena do crime se ele for o assassino. Se ele for o assassino. Uma prova fundamental é a quebra do sigilo telemático, ou seja, o telefone dele, se estava com ele quando ele estava dentro da casa, vai apontar através do GPS. A polícia já pediu essa quebra porque se no momento do assassinato, quando ele fala que ele tinha saído do trabalho para ir à casa da mãe dele, certo? Mas se o GPS mostra que ele estava ali dentro da casa da Larissa Manoela, então é uma prova de que ele é o assassino. Mas e esse sigilo? Vai demorar quando para chegar? Excelente pergunta, Passaia. É a nossa aposta agora. Porque a nossa aposta era que a prisão dele fosse decretada na questão de ter esse espaço, diante das incongruências que teve, principalmente em relação ao depoimento dele. Agora, a nossa próxima aposta é a quebra do sigilo telemático do aparelho de celular dele. As ERBs, as estações de rádio base, elas vão poder determinar com a geolocalização e aí, comprovadamente, nós saberemos onde ele estava, não só no horário em que ele aparece carregando o colchão, mas em todos os dias. Vai demonstrar que ele sai da casa da família, da casa da mãe, no dia 11 à noite ele diz, eu vou para a casa da minha mãe, vai demonstrar se de fato ele foi, onde ele estava no dia 12 pela manhã, no momento que a mãe sai para trabalhar, no momento em que o crime provavelmente aconteceu. Então, essa geolocalização é a nossa próxima aposta, porque o telefone dele está apreendido e a polícia já pediu a quebra do sigilo, Passaia. Doutor Fábio, eu fico imaginando por que às vezes as coisas demoram demais, né? O senhor acha que vai sair quando essa quebra desse sigilo? Você não acha que demora demais, Jorge? Pois é, não devia ser mais rápido? Não, a gente entende isso, né? A população, a família tem o tempo, nós aqui da imprensa também temos o nosso tempo, mas existe uma coisa que eu sempre falo na investigação policial, Passaia, existe o nosso tempo e o tempo das coisas. O tempo da investigação policial tem o seu ritmo, tem a sua cautela, tem a sua necessidade de maturação. E o que o doutor Fábio falou, que a sua pergunta foi a pergunta que eu queria ter feito para ele.
em relação à quebra do sigilo telemático dele. Na hora que for cruzar ali pelas estações repetidoras de base, as chamadas antenas ERBs, vai mostrar exatamente o georreferenciamento de onde ele estava naquele horário, Passaia. Mas você não acha que é demorado? Você está falando que cada um tem o seu tempo. Você não acha que o tempo da justiça às vezes demora muito? Existe até um ditado que fala o seguinte, Passaia, a justiça que tarda, falha, né? É aquele ditado comum, a justiça falha, mas não tarda. Eu, particularmente, não acho muito bacana isso, tarda, porque mas não falha. se tardar demais, ela está falhando. Você tem razão nisso daí, mas a investigação policial, às vezes, exige-se um tempo um pouco maior. Porque, doutor Fábio, me corrija se eu estiver errado, que é o seguinte... O delegado que está investigando, ele manda um pedido para o juiz. Olha, eu quero a quebra do sigilo telemático. O juiz, ele pode analisar isso na hora. Se o juiz der uma canetada autorizando, a companhia telefônica, ela é obrigada a fornecer os dados. E ela tem 24 horas para fazer isso. Então, na teoria, doutor Fábio, parece que é tão rápido, mas na prática sempre demora para dedéu. Por quê? Doutor Fábio, já estou te vendo. Passaia, na realidade a questão, o que o comandante... Então, Passaia, na realidade a questão dessas... a justiça que tarda, eu concordo com o comandante, ela tarda e ela pode falhar. A família está ansiosa, mas nós sabemos que essa questão... desse laudo, desse relatório, dessa geolocalização, esse georreferenciamento da localização do Diego, ele pode demorar até mais de 30 dias, Passaia. Por quê? Porque a própria polícia, ela fica adstrita às informações da operadora. A polícia faz o requerimento, a polícia faz o pedido para que a operadora forneça essa geolocalização. Agora, a polícia fica literalmente à mercê da boa vontade e da demanda da operadora de telefonia para fornecer esse relatório. E tem casos que nós seguramente já acompanhamos que demora mais de 30, 40 dias para chegar. Isso para nós, Passaia, que estamos aqui ao lado da família, é muito temerário, porque a família é uma cobrança diária e acha que a justiça é lenta e nesse momento eu acho que poderia ter uma celeridade. E por mais que a polícia peça uma celeridade para essa operadora, existe o tempo da operadora, existe a demanda da operadora. Então eu acredito que a partir do momento que a polícia fez o pedido para essa operadora de telefone celular, eu acredito que esse relatório deva demorar aí mais de 30 dias, Passaia. Pois é, porque tem também no celular dele as mensagens que ele trocou, que a justiça consegue ter acesso. Você sabe que tudo que você escreve, que você pesquisa, tudo que você faz no seu celular, fica no sistema. Você sabia disso, né? Ah, mas eu faço escondido para ninguém ver. Bom, mas a companhia telefônica tem todos os seus dados. É que eles prometem sigilo, eles dizem que não abrem para ninguém, eles falam que não tem nenhum funcionário ali olhando as suas mensagens, mas está tudo arquivado num computador, está tudo num sistema, numa nuvem, está tudo lá. E eles podem puxar a hora que eles quiserem. Eles não fazem isso porque é proibido, mas quando há uma ordem judicial, eles são obrigados a fazer. E a gente não entende por que demora tanto, gente. É impressionante. Parece que eles trabalham favorecendo o estuprador, o assassino, o golpista, a pessoa que pratica um crime. Já era para nós sabermos quais as mensagens que ele trocou. Não precisa abrir para ninguém, porque é a intimidade da pessoa. Às vezes o cara é inocente, né? Ele estava lá, sei lá, com uma coisa que é só dele, que é particular. Mas a polícia devia saber se ele mandou mensagem para alguém confessando que ele matou a Larissa Manoela. Devia saber se ele estava dentro da casa no horário da morte. Porque se ele estava lá com o celular, pronto, não tem mais o que falar, né, Jorge? Verdade. E também tem essa questão, né, Passaia? Muito embora eu sempre defendo que a restrição de liberdade é algo de exceção, algumas evidências que foram trazidas aqui nessa reportagem, esse fato da roupa ser diferente, essa espontaneidade dele de mostrar essa imagem assim muito voluntariamente, são coisas assim que chamam muito a atenção e poderia, sim, dada a complexidade do caso, fazer com que o juiz decretasse a temporária para a gente ficar um pouco mais sossegado, pelo menos de que não vai haver uma fuga desse sujeito, e muito embora ele esteja colaborando, que foi isso que fez o juiz, de alguma maneira, não aceitar o pedido do delegado de polícia, né? Ok, como é que está a mãe da Larissa hoje? O senhor conversou com ela, doutor Fábio?
Conversei. Estávamos juntos ontem aqui, né, Passaia? Quando nós recebemos a informação de que a prisão dele não tinha sido autorizada, não tinha sido decretada, instantaneamente eu já notei que o semblante dela ficou assim, bem triste. E depois, fora do ar, conversei com ela e ela disse para mim, eu não acredito. E aí eu tive que explicar para ela o porquê desse indeferimento, o porquê do juiz não ter autorizado a prisão dele, qual foi a fundamentação, qual foi a motivação do juiz para não decretar a prisão dele. E aí conversamos com ela ontem no final do dia e hoje pela manhã. Ela está assim, simplesmente arrasada. Por quê, Passaia? Ela não vê nenhuma outra pessoa na cena do crime. Ela, num primeiro momento, ela custava acreditar que o Diego teria alguma participação nesse crime. Mas com o avançar das investigações, ela passou a acreditar no trabalho da polícia e passou a acreditar que o Diego estivesse sim na cena do crime, que todas as evidências, todos os indícios colocava ele na cena do crime como o autor da morte da filha dela. Então, e ela disse para mim, doutor, se não foi ele, honestamente, eu não sei quem poderia ter sido. Eu não tenho desavença com ninguém, eu nunca tive nenhuma briga com ninguém. A minha filha não tinha inimizade com ninguém a ponto de alguém fazer uma barbaridade dessa com ela. Então eu não tenho. Agora, nesse momento, eu estou perdida. Porque se a polícia não conseguir mostrar e demonstrar que, de fato, foi o Diego, honestamente, eu não tenho nem como ajudar em absolutamente mais nada, porque eu não tenho nenhuma outra pessoa para indicar, para dizer o seguinte... Olha, eu acho que eu tive uma briga com tal pessoa. Não, hipótese zero. Então ela está assim, não só ela, viu, Passaia? Nós também, nós estamos assim, apreensivos com o resultado dessas investigações, mas a família em si está completamente desolada. O Jorge, só para você saber, ontem ela estava aqui comigo ao vivo e ela não tinha falado sobre isso ainda. Foi ontem que ela confessou que o crime foi na quinta-feira, né? Mas na quarta noite o Diego estava na casa dela até às 11 horas da noite. Então estava a Larissa Manoela, a filha, a mãe, que é a Danusa, e o Diego. Estavam os três. E aí, pela primeira vez, a Danusa disse, olha, nós tivemos um breve desentendimento, porque ele pediu para olhar o meu celular e eu não deixei. E aí ele foi para casa chateado. Ele saiu às 11 horas chateado porque eu não dei o meu celular. Mas por que você não deu o seu celular? Não, porque estava com a minha filha brincando. E eu não quis tirar o celular da mão da minha filha e não dei para ele. Então ele sai de casa chateado. Imagina só, será que nós estamos falando de um homem que realmente não consegue ouvir um não? De um psicopata? De um narcisista? Poxa, aquela menina ficou com o celular e eu pedi para mim e a minha namorada não me deu só porque a filha dela tinha que ficar com o aparelho celular? Pode parecer uma coisa pesada demais, mas depois de ter coberto tantos crimes, a gente sabe que isso é possível, né? É verdade, Passaia. Nós temos muitos registros de homens que não têm condições de receber um não. Eles encaram a mulher como um objeto, né? Uma posse. Então, essa diminuição do ser humano, mulher, para alguns homens, faz com que o sujeito tenha qualquer tipo de negativa, vira uma reação explosiva ou algo muito vingativo ou muito forte, né? Pois é, o padrasto, ele é investigado, tido como suspeito pela polícia, mas está sendo investigado. Ele não foi preso porque o juiz entendeu que ele está indo na delegacia todas as vezes que ele é chamado. Porém, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor que já conversou, doutor Fábio, com o delegado e com outros investigadores. Por um acaso, eles estudam também se a Larissa, ela tinha alguma inimizade no colégio, de repente algum colega que sentia ciúmes dela? Porque nós mostramos recentemente 2 exemplos de adolescentes que foram mortos por colegas que tinham ciúmes. Uma adolescente que recebeu uma facada e uma outra adolescente que foi envenenada por colegas. Pessoas que sentem muito ciúmes e às vezes vão e matam. Existe alguma coisa nesse sentido que a polícia investigou só para descartar essa possibilidade ou não? Sim, Passaia. Em casos de morte como essa, numa comunidade, as primeiras pessoas que a polícia parte da investigação é ouvir os pais, as pessoas mais próximas, os familiares, e aí você começa a abrir o campo de investigação e você começa
a investigar os locais que essa menina frequentava. Agora, em se tratando de uma menina de 10 anos, qual é o local que ela frequentava? Somente a escola, Passaia. E foi conversado com pessoas na escola, a polícia chegou a levantar algumas informações na escola, exatamente para fazer o que você disse, para descartar qualquer possibilidade de uma questão como essa. Ter uma desavença com algum colega, não que uma criança de 10 anos, às vezes não tem uma desavença com um coleguinha. No caso dela, não teve nenhuma informação de que ela teve qualquer tipo de problema com outro colega ou que a mãe tenha sido chamada à escola para resolver alguma questão de algum atrito da Larissa com alguma outra colega, com algum outro colega na escola. Então, logo de pronto, essa questão foi completamente descartada, Passaia. Doutor Fábio, obrigado por enquanto. Já já eu volto com o senhor assim que tivermos mais novidades.